Fica gravadinho. Isso é importante. Agora sim. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy a hablar sobre la cultura andina y las cuestiones relativas al Pacífico, pero hay un encaminamiento necesario sobre nuestras clases, que es a la aproximación del fin de las clases. Tenemos solamente más 2 clases en este semestre. E nessas 2 classes que temos acá, teremos 2 ações. Uma, ah, organizaremos uma avaliação. Esta avaliação é encaminada posterior al fin de clase. Encaminaré tanto por la mensaje postal, tanto por la clase en Teams. Es solamente un grupo de ejercitaciones, puedo hacer, es una marcación, no una acción tradicional, para que hacemos una comprensión, hecho el curso, todo, ya está. Hay una segunda evaluación, que es evaluación sobre un maestro que habla con vosotros, que es la persona de saber cómo pues, estuve en las clases, que hace explicaciones que tienen sentido de la propuesta la estructura del programa. Essas duas ações elas vão seguir, não necessariamente antes do fim da aula. Isso muitas vezes eles liberam o link para a gente depois, por isso que eu estou dizendo que vai primeiro e vai para o outro. O preenchimento desse forms, em especial da avaliação da aula, ele é importante, que é a partir dele que gera o certificado. Por isso que eu estou fazendo questão de deixar bem marcadinho aqui. Eu vou mandar também para todos a lista de todas as classes que eu fui colando e subindo lá no YouTube. E aí, assim, depois eu tiro as classes todas de lá. Eu só deixo lá para os alunos que às vezes não puderam acompanhar no sábado, tiver que acompanhar assíncrono, também possam ter oportunidade de fazer avaliação, fazer tudo mais, tá? E é uma pena, tá chegando no fim. Hoje eu ia trabalhar só gramática, porque eu achei que essa já era a penúltima aula. Mas tem 2 aspectos. Um, eu acho gramática chato pra caramba. Eu sei que eu tenho que trabalhar um pouquinho, sei que a gente tem que trabalhar um pouquinho. Mas eu lembrei que eu falei de Colômbia no início, quando falei de Shakira, quando falei das coisas, mas eu acho que eu não entrei em nada da cultura andina. Quer dizer, desses falantes de língua espanhola que vão para um lugar bem atípico de alguma maneira, que é todo esse eixo do Pacífico. Por que é atípico, Rainha? Porque a entrada nas Américas é, obviamente, um trajeto atlântico. A ocupação das áreas do Pacífico, elas dependem de outros fatores. Em alguns lugares, como na América Central, é um pouco. Você consegue perceber isso de uma forma mais estreita. Em outros lugares, como as Américas, tem uma coisa enorme no meio do caminho tem uma coisa enorme chamada gente, aonde essas relações elas não foram tão simples, mas ao mesmo tempo elas existiram, elas se organizaram, elas foram presentes. Eu falei assim, não, eu preciso falar de alguns nomes, falar de algumas figuras que eu considero importantes para que a gente possa trabalhar. Então, por isso, eu comecei falando de Colômbia hoje com vocês. Fala, Ivan. Não quero falar, não. Não? Então tá bom. Essa é um pouco da ideia que eu trouxe para vocês. Para a gente poder trabalhar hoje um pouquinho o que é e o que não é, para que a gente possa estar trabalhando. Vamos. Vamos falar hoje sobre la cuestión de la lengua, territorio y Pacífico andino. ¿De qué espacio estoy hablando? ¿Una persona tiene dudas sobre qué espacios son estos?
Vocês sabem certinho o que que é a Cordilheira dos Andes, aonde é a Cordilheira dos Andes e por que que ela é tão emblemática? Não, professor, eu não sei não. Rapaz, se nem português nem espanhol, aí deu ruim. Espaços andinos, esta. Conocen, no. Não, não. Tá bom. Ah, en realidad no. Ya está. Vamos juntos. Deixa eu entrar aqui para só um segundo. Para compartilhar algumas telas é melhor por aqui. Aí eu só fui mudar aqui. Então vamos lá. Vamos abrir o Google Earth para vocês entenderem do que eu estou falando. Google Earth. Eu gosto muito de. Eu notei isso já de algum tempo para cá. As escolas, por questões de recurso, tempo, processo, há muito tempo, elas saíram do 8 para o 80. Elas faziam a gente decorar de uma maneira quase que alucinante os lugares do mundo e de saber quase de maneira alucinante os lugares do mundo, a gente passou a trabalhar muito pouco com isso. Tem um impacto muito grande da redução do tempo de geografia. Geografia tinha mais tempo e passou a ter menos tempo. E ao ter menos tempo para fazer essa geografia, a gente acabou tendo um baita problema, que é as pessoas não conhecem mais, de maneira geral, os territórios, nem que sejam as grandes marcas dos territórios e as suas principais características. Então, quando eu coloco isso, eu coloco para que justamente a gente tenha um pouco mais dessa caracterização, porque para mim eu acho que acaba fazendo falta, acaba fazendo, gerando uma dúvida maior quando a gente não tem essa noção. Então vamos lá. Bem-vindos a esse planeta Terra. Deixa eu botar isso full aqui, peraí. Calma. Quero aumentar o zoom. Eu quero tirar essas telas daqui. Deixa eu pensar. Ok. Tá? Esse é o planeta Terra. Rainha, é óbvio que eu sei. Vai por mim. Quando a gente fala que ele é uma esfera, é a primeira noção que a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de entender as passagens e os lugares dele. Isso aqui é a Europa, onde você tem vários territórios. Quando você vê de cima, eles ficam numa condição completamente diferente do que como a gente vê normalmente, que é a partir de uma perspectiva da linha do Equador. A linha do Equador, ela passa exatamente aqui, ó, nesse eixo, que pega da África ao Brasil. Essa é a linha central do centro da Terra. E dentro dessa linha, você vai perceber, quando você olha para as Américas, que as Américas têm algumas características. Lembrando, os europeus vinham daqui, de Portugal e Espanha, principalmente no primeiro momento, depois Ilhas Britânicas, França, Inglaterra, mas no primeiro momento daqui, marchando. Rainha, por que que eles chegaram aqui? O eixo das correntes marítimas vem facilitando por aqui, quando chega aqui, ele vira, jogando para o Equador. Então, como você chega aqui e isso vira jogando para o Equador, o caminho mais natural da corrente, por isso as correntes de Rio de Janeiro são frias, e as correntes, por exemplo, de quem está no Nordeste brasileiro são quentes, porque uma ainda está sobre essa corrente que pega vindo do Golfo e o outro está sobre essa corrente que vem fria destas regiões para essas regiões. Por isso a chegada foi na Bahia e depois o estabelecimento facilitado no Rio de Janeiro. A corrente fria, ela ainda pega um eixo onde você depois chega por aqui.
Os espanhóis, ao poder se organizar, num primeiro momento, eles estão procurando uma passagem que leve ao Pacífico. Então, você está no Oceano Atlântico, você quer levar ao Pacífico. Por que ao Pacífico? Porque a ideia era chegar até este território. Não sabia exatamente, sabia, mas eles exatamente não exatamente o tamanho da Terra. Então, a travessia via sul ficava mais facilitada utilizando os eixos que vinham entre essas regiões do Nordeste brasileiro e seguindo para essa direção. Além disso, permite a ideia de um comércio triangular, aonde você pode, inclusive, gerar e entender os mecanismos de escravização nesse eixo em especial para estes territórios. A entrada nas Américas aconteceu por três caminhos primordiais. Caminho número um, navegação ao sul e entrada pelo Rio Paraguai. Conforme você entra por essa região e você entra por esse eixo limite de Brasil, aonde você começa com a ideia de ir pelo Rio Paraguai. Com o mapa vai ficar mais fácil mostrar. Então, você tem grandes rios por aqui, eles entram por aqui, e daqui eles foram ocupando. Olha o tamanho dos rios, das correntes. Eles foram ocupando os espaços das Américas. O segundo caminho mais utilizado. Vou botar pro satélite. O segundo caminho mais utilizado foi o caminho relacionado à entrada do Caribe. O Mar do Caribe, depois que você passa das primeiras ilhas e das barreiras de coral, ele é um mar mais tranquilo para se navegar, e a partir daqui, não à toa, depois aqui foi escolhido o canal para atravessar. Não existia nenhuma terra que atravessasse de um lado para outro. Eles tentaram em lugares diversos, por exemplo, várias expedições vieram por aqui. Entraram por Belém, tentando achar pelo caminho dos rios, e aí chegaram bem longe no caminho dos rios em relação ao Rio Amazonas. Você pode ver que ele é gigantesco. Só que por mais que você navegue no Rio Amazonas, você acha, agora eu vou chegar. Não, peraí, 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 eu não chego. O Rio Amazonas, ele vai chegar em uma grande área de cordilheira. Rainha, o que é uma cordilheira? Quando você olha as Américas, você vai perceber que depois desse tecido florestal que você tem aqui, que ainda é muito grande, você tem uma grande área que ela é uma cordilheira de montanhas. Essa cordilheira de montanhas começa aqui entre a Colômbia e o Equador. A Colômbia tem pouco dessa cordilheira, mas tem. Ela começa entre a Colômbia e o Equador, passa por Equador, Peru, Bolívia. Então quando a gente vai jogar Libertadores no Alto do Morro, olha o tamanho dos territórios da Bolívia, que estão dentro, tudo isso que está mais claro é dentro da Cordilheira dos Andes. Porque olha o tamanho do Chile, olha o tamanho da cordilheira. Então, é praticamente impossível você lidar com toda essa área sem lidar com a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, para que vocês tenham uma ideia, em alguns lugares, o tamanho das suas montanhas equivale às montanhas que você vê no Nepal, apesar de lá serem ainda um pouco maiores, mas em termos de tamanho, ela é gigantesca. Você tem, por exemplo, algumas cidades e algumas histórias que são muito bem marcantes sobre isso, como a criação da Machu Picchu.
entre os andinos, e a gente chama de Andes porque justamente existia uma comunidade inteira organizada no alto dessas montanhas. Figuras que trouxeram mitos importantes, figuras que trouxeram passagens, os Incas, que é da onde vem esse nome, eles justamente são um povo altamente organizado, altamente estruturado, com organizações de grandes cidades, com travessias e trajetos entre essas grandes cidades, utilizando lhamas, trabalhando com ouro. Muito se fala de uma civilização perdida por conta de toda a mitologia referida normalmente à tradição dos grupos locais. E aí você vem com toda aquela ideia de como uma sociedade como essa, tão grande, tão importante, tão uau, teria se organizado para a cabeça dos europeus, não pode ser simplesmente pelo cuidado e o bem feito e o trabalho e a estrutura e toda a organização dos próprios povos locais, tal qual como o History Channel tem que ser colocado na conta dos alienígenas, seres do passado, qualquer coisa para não dizer que eles tinham tecnologias até superiores às tecnologias dos europeus. Os incas sofreram muito, por exemplo, com as epidemias de doença e com a inteligência militar, sim, isso é um fato, de grupos relacionados a esses europeus que chegaram ali que exploraram isso. Tem desenhos da Disney que exploram muito sobre essa coisa do achar o Eldorado, referências, mais uma vez, a essas cidades, a essas histórias, a esse passado. Então, quando a gente está trabalhando com essa perspectiva, você começa a entender isso a partir de um outro olhar. Esse olhar que eu queria trabalhar com vocês hoje. Resolvi em português a situação dos Andes, dos Incas, do que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Sabiam o que eram? Todo mundo já estava bom nisso? Conheci um pouco sobre a cordilheira. Um pouquinho. Professor, Diga, mandei uma imagem do mapa da América do Sul em relevo para o pessoal ver também. maneiro. Aí dá para ver bem a diferença do tamanho da cordilheira para o resto, né? O Planalto Central brasileiro, que é o único concorrente ali, é o tamaninho dele perto do tamanho da Cordilheira dos Andes. Excelente, excelente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Vamos lá. Agora, em nossa língua que estamos na escuela y que es parte de... No sabía. Entonces, ya está. Aquí deseo hablar exactamente sobre las cuestiones que estamos a identificar sobre las características de la América y la característica lingüística de la América con base en aspectos de esta cultura. El Pacífico como un R de cultura, un espacio propio de la cultura. El Océano Pacífico no es solo una costa, es un hecho de circulación histórica, simbólica y cultural entre los pueblos. Son entre los pueblos de Ecuador, Colombia, Chile. Tenemos desde las embarcaciones andinas hasta los puertos modernos que hacen parte de la construcción de una lengua indígena, que hay un proceso de cambio con la lengua española que establece un espacio andino costero propio y singular. Para que tengamos algunas ideas sobre esto, en San Andrés, en Colombia, tenemos la utilización, la adopción de dos lenguas comprendidas como lenguas locales. Son
Disculpa. Entonces, cuando hablamos de una cultura, necesitamos hablar de las condiciones geográficas, de los cambios del comercio, de la alimentación. Cuando hablamos sobre la cultura de los Andes, tenemos un punto que es muy caro, que es la manutención de las técnicas. Hoy hablamos mucho sobre tecnología. ¿O qué es tecnología? Cuando hablamos sobre la estructura, las bases técnicas, tenemos normalmente asociación a digital forms o a la cultura digital, pero la comprensión de la cultura solamente por cuestiones digitales son equívocos. Hay aspectos de la formulación que hacen una diferencia. Ejemplo, cuando estoy en espacios de una gran pasaje en los Andes, hay una forma diferente de hacer la marcación de la subida de los grandes aclives que son diferentes. Hay la cuestión de mastigación en algunas selvas locales como la coca. No estoy hablando de la forma de la forma sintética de la droga. Estoy hablando de una herba natural que tiene un aspecto de consumación enteramente diferente por cuenta de la mastigación, por cuenta de uso de chá, por cuenta de uso de las prácticas cotidianas. Tenemos la adopción de los animales locales. Diferente de lo que acontece en Brasil, que tenemos una gran importación en Argentina, Uruguay, Perú, tenemos una gran importación de animales que pasan a hacer los grandes hechos, los grandes trabajos. Hay una imposibilidad de hacer lo mismo en los espacios de Colombia, de espacios de Chile, de Bolivia, un nombre. Entonces la adopción de animales, la adopción de formas de pasaje. Me gusta mucho una historia que para mí es fantástica. Uno de los nombres más importantes del proceso de la independización de estas regiones se llama Simón Bolívar. Simón Bolívar tiene un gran desafío por cuenta de la entrada de una fortificación española muy densa en la base occidental de Andes. Entonces, era necesario hacer un proceso que debería iniciarse en la parte oriental de los Andes, en la parte más llena, más distante del espacio. Para que esto fuese posible, inicia una marcha con caballos. En pocos días hay una gran crisis, los caballos están a adoecer, la dificultad y hay un proceso de buscar la población local sobre cómo pude hacer una otra manera de llegar hasta los pueblos del litoral. Y hacen sobre llamas en o que hablamos en Brasil, que llamamos en Brasil de jumentos. Mira, estoy hablando de uno de los hombres apuntados como el gran libertador de las Américas, que para hacer una gran parte de su conquista estuve a montar en un jumentinho. ¿Comprende que te digo? No hay una construcción simplórea, no hay una construcción, hay una construcción muy rica. Esta secuencia busca desarrollar una comprensión profunda sobre cuestiones de la lengua, de la cultura,
de hecho, de la forma del espacio andino-pacífico que integra Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia. Los apoyamos como aportes de 4 grandes pensadores latinoamericanos que me gustan mucho. Jailson, acho que seu microfone está abertinho. Tá tudo bem? Valeu. Tô falando direitinho? Estão conseguindo me entender bem? Uma Tranquilo, semana sem professor. falar, a gente enferrulha. Sim. Fala, Ivan. Não, tranquilo. E está... Vá. Vamos. Organicé esta clase con bases en 4 grandes autores que para mí es muy importante la comprensión de las Américas y la base de mentalidad de las Américas. Un es Néstor García Canclini, otro Rodolfo Kusch, otro Milton Santos, brasileño, fantástico. Y por último, Ana Mariela Bacigalupo. Todos tienen la misma construcción sobre espacio, lengua y poder. Exploraremos la relación entre la lengua, territorio. Bom dia, Jailson. Lengua, territorio e identidad desde una participación de una perspectiva crítica situada en la América. Entonces, vamos. El Pacífico es un corredor cultural. Esto es vital la comprensión. El Pacífico es un corredor cultural. El litoral de la América del Sur no es solo un espacio geográfico, sino una zona histórica de contacto, mestizaje, existencia. Desde Tumaco, en la Colombia, es el punto más extremo que en la América se está en el Pacífico, hasta Valparaíso, en Chile, pasando por Esmeraldas, Guayaquil, Lima, Arica, se forma una franja cultural marcada por la herencia, esto es un punto, criolla, indígena y africana. La consideración y el establecimiento de largo plazo, de largo espacio, de largo tiempo de los españoles no es tan común en la región. Milton Santos nos invita a pensar el territorio como actor. No es solo el lugar donde se vive, sino aquel que organiza el vivir. En la costa del Pacífico, las lenguas prácticas lingüísticas están modeladas por el proceso del mar, la migración, la oralidad, la memoria y la resistencia. El mundo andino tiene con la proximidad entre espacio del Pacífico y espacio de Andes una matriz simbólica. El profesor está nuevo hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy soy lo mismo. É por conta de... Ih, esqueci como é que é bigode. É por conta do bigode? Oxe. Não, vou seguir. Los Andes son una cordillera con una historia de diversas civilizaciones, principalmente la civilización inca. Perú, Bolivia, Ecuador conservan hoy una fuerte influencia de los pueblos originarios. También Quechua, Aymaras, Saraguros, la lengua, la cosmovisión, la organización social siguen activas. La idea hoy es hacer un movimiento inverso, movimiento reverso,
a abandonar el pensamiento eurocéntrico y abrazar la filosofía del estar siendo. El mundo andino, la lengua es conectada con la tierra, al ciclo agrícola, al ritual. La palabra no es solo una comunicación, es un acto. Reina, perdona, no consigo comprender nada que está a decir. Estoy haciendo un proceso de la comprensión de la movilidad de la lengua. Lo mismo, la misma lengua que construyó la colonización puede ser basis, la misma lengua que reorganiza las cuestiones, las quiere hacer discutidas, organizadas, habladas, que construye una discusión decolonial, una discusión diferencial, una discusión de un otro punto de vista. ¿O qué hablamos? Es sobre lo que sostiene la cultura latinoamericana, que es esencialmente híbrida. El, el espacio andino-pacífico en español convive con la mezcla de la lengua de todos los pueblos. La convivencia crea formas particulares de hablar, danzar, nombrar el mundo. Las expresiones son propias, es activas. Hay una marca que no podemos nunca ejercer cuando estudiamos las comunidades, como estudiamos las formas de vivir, como estudiamos la forma de reconocer la complejidad. No es solo una forma de hablar, mas muchas voces que dialogan dentro de una historia de hablar. A Colombia, por ejemplo, hoy, como vimos en la película del inicio de la clase, tiene una fuerte marca de un espacio de conflicto, de las FARC, de problemas, de las disputas, la influencia de Estados Unidos, pero la Colombia contemporánea carga huellas del conflicto armado, del narcotráfico, desplazamiento forzado, pero también emerge como un espacio de creación cultural intensa. En Medellín, los murales de la Comuna 13 narran la transformación del miedo en arte. En el litoral pacífico, la herencia afrocolombiana se expresa en la marimba, en el currulao, en fiestas de resistencia. El español colombiano se caracteriza por una musicalidad, su regionalismo parece que es próximo, pero no es, y una vitalidad oral. Enseñar desde Colombia implica reconocer su herida y su potencia. Reina, me dé un ejemplo, por favor. Mira las poemas que Shakira antes de la internacionalización, no hoy, antes de la internacionalización, tiene una marca de una mixaje, una marca de una mestizaje, una marca de una forma muy singular. Si tuvieran la oportunidad de hacer la vista a La Familia Madrigal, una película de Disney sobre la Colombia, tenemos. Se miran cómo los perros mueren, cómo los perros una obra fantástica. Consiguen comprender el cotidiano de los espacios, de las trocas. Y esto no es solamente una parte vivible en la Colombia. Ecuador, poco conocemos sobre Ecuador. En Brasil parece que no tiene, o que sé que no hay frontera. No hay frontera, no soy de Ecuador. No, tenemos mucho más de esto. Ecuador es un espacio, por ejemplo, que la población indígena y la población de origen afro tiene una fuerte marca en toda la población. Entonces, mismo con procesos de disputas políticas, con importantes movimientos indígenas, nunca de hacer un espacio de un Estado, de una nación que mantenga, por ejemplo, la lengua ecuatoriana reconoce Quechua
como una de las lenguas locales asumidas. No como el Brasil, que hace en algunas regiones la lengua indígena, pero la persona no tiene fuera del espacio circunscrito del grupo, no hace más. En Ecuador no es una realidad. Tenemos efectivamente un espacio de escuela, de reproducción, de una marca, de una continuidad de la lengua. Se ve la música a poco. Ah, Chile, Chile es un espacio muy atípico porque la población de la Organización del Chile durante muchos años tiene una tradición muy fuerte de las poblaciones indígenas. Pero cuando en proceso de independencia, pelo espacio en separado, pero tiene un proceso continuo de reorganización del espacio de Chile, como lo mismo que hace en Brasil con el proceso de la inmigración de nuevos grupos de europeos para que la población local estableciese su marca como un nuevo territorio, una marca europea. Entonces, la gran ciudad de Chile tiene una marca muy grande y por cuenta de esto, las universidades, la organización de la vida hace una gran marca, una gran relación con los espacios europeos. Cuando tenemos más recientemente las disputas políticas, los ideales europeos, los ideales socialistas, no comunistas, socialistas, los ideales de una otra forma muy próxima de la tradición europea, se hacen, pero la intervención es la misma fuerza. El nombre de Pinochet, la dictadura del general Pinochet, es una marca importante de ainda más una imposición de la tradición cultural de los mismos grupos europeos. Hay una crítica a lengua, a la tradición de los grupos locales, y hay un proceso intenso, de gran intensidad sobre la homogeneización cultural y defiende su lengua, que defiende su estructura. Mapuches continúan a resistir, pero no es simple, no es fácil. Es un punto que es impactante, que es parte de la cultura local. Perú y Bolivia, otros países que están en lo mismo, eso, tiene tiene majoritariamente dos variaciones claras. En Perú, una gran marca de población afroamericana. En Bolivia, una gran marca de una población muy de tradición local indígenas. Espacio andino tiene una cadencia propia, tiene una otra mirada, no tampoco buena parte de las personas hacen como los espacios de atraso en las Américas. No me gusta mucho esta idea, a idea de un espacio que tiene la floresta, los Andes, hay una economía un tanto cuanto más menos exitosa, pero hay un proceso importante, ainda que sí, por cuenta de estudiar las prácticas de los espacios más. Sabemos que no es simple, no es fácil. Hablei mucho hoje. Entenderam até aqui? Estão bem comigo? Falei demais. Não queria ter falado tanto, não. Conseguiram me entender? Conseguiram acompanhar? Ficou tudo legal? Tô muito estranho, Anne. Pode falar a verdade, mesmo que doa meu coração. Claro que não, professor. O senhor só está Não? novinho. Todo novinho? Então tá bom. Então tá bom. Vou tomar como. Não elogio, porque eu não ligo tanto pro novinho. Mas Professor, eu.
Quando meu esposo tira toda a barba, eu digo, amor, fiquei velhona, porra. Deixa Tá pelo menos um atrapalhando a bocadinho. conta. Entendi. Entendi. Então tá bom. Então tá bom. Vou falar isso para minha esposa, acho que ela não vai gostar, não. Ah, eu quero mostrar para vocês uma variação da língua da música peruana para música boliviana e para música andina, para a gente poder colocar aqui. Mas não, eu não vou fazer isso, não. Vocês vão fazer. Vamos lá. Hoje somos 17. É... Ana, Gleice, Ivan e Júlio. Vocês podem procurar para mim? Pode procurar para vocês, não precisa montar grupo, não. Eu quero músicas peruanas. Peruanas. Kênia, Késia e Marcileide. Eu quero músicas chilenas. Aí a chilena é fácil. Marli, Maiara e Neifran. Eu quero músicas bolivianas. Não vem de flautinha, não, hein? Paula, Anne, Denise. Eu quero música equatoriana. Jailson, Vinícius e os demais que eu possa não ter falado. Eu quero música colombiana. Vem de Shakira não, tá? Pode ampliar esse olhar aí. Vem de Shakira não. Quem for achando pode colocar no chat que eu vou executando aqui para a gente ir ouvindo. Cuidado, vê bonitinho se é um cantor, vê se é típico, busca lá, funda nessa pesquisa. Vai lá. Tô de olho no chat aqui. Pode procurar com calma. Não quero correr, não. Quero que as coisas boas.
Ninguém achou, não é possível. O meu chat deve ter travado. Nenhumzinho para começar a Professor botar a primeira equatoriano. coisa. Ah, ufa. Equatoriano, bem difícil, viu? Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido nenhum. É normal, é normal. Agora começou a chegar. Vamos ver. Paula, essa é da onde, Paula? Me lembra aí que eu já não lembro. É. Y ya me contaron que te acomplejas de tu imagen. Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje. Aqui nessa que a Paula colocou, já tem uma coisa que a gente percebe muito. Um elemento local, o bongozinho, mas fortemente os elementos de dominação e de reprodução cultural. Muito maneiro, é muito maneiro isso. Vamos lá, Violeta Parra Garcia de Vida. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite. Violeta Parra a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Essa é uma chilena clássica de luta, hein? Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Muito bem. Vamos ver a próxima. Equatoriana Paula Show ali, muito bem. O Ivan me deu aqui. Peraí, que não está querendo estar aqui, não. Ai, minha filha. Tem um link do YouTube aqui se quiser também, professor. Me dá aí, porque aqui ela não foi, não. Pronto, coloquei aqui. Beleza. Graças à Vida, eu sabia. Graças à Vida é um clássico. Cuenca tradicional, boa, tá ficando bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar primeiro aqui a do Ivan, depois eu volto lá para as outras. Quando vocês percebem, eu não quero que vocês só achem a música. Vão ouvindo ela, agora que eu estou botando elas aqui, vão ouvindo elas e vão me dando a opinião de vocês. O que vocês notam diferente, o que não. Vamos botar esses ouvidos atentos aqui. Pero a bien limeña y tráigame un anticucho que me lo sirva una linda rimeña. Deme una algarrobina de esas que saben pero a bien limeña y tráigame un anticucho que me lo sirva una linda rimeña. Que buena pero y por supuesto que me sepa pero. Que buena pero y por supuesto. Muito bom. Vamos à próxima. Tem uma aqui em cima que eu não peguei ainda. Vinícius me deu aqui o Carlos Vives, um clássico colombiano. Fighting on a reality show to the cheers of trillions.
começando Bom, um negócio gente. e nunca ouviu falar em Prolabore? A Contabilizei criou um guia simples que vai Pra guitarra, pra guitarra. Violão, Ese rainha, não, beso olha o de tu espanhol, boca guitarra. que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, Sim, sim, sim. O que vocês têm a me dizer dessas músicas que vocês identificaram até agora? Pode colocar no chat, tentando colocar em espanhol. Bora exercitar. Colocando lá de uma forma simples. O que vocês vão achando das músicas? Ah, eu não sei a palavra. Procure o sentido delas. Vamos lá. Vamos ouvir mais. Bolívia. triste llorando me dejas sabiendo que te amo con gran pasión. Que siento que tu partida le traerá dolor a mi corazón. Como en sueños tú te vas al morirse el sol. Solo el llanto quedará de ese dulce amor. E a flauta. Essa flauta é andina, tá? Muito bom. Vão escrevendo, vão ouvindo, curtindo as músicas e escrevendo. Vamos lá. Fomos para Cuenca. Olha que beleza, Kenny. Vamos embora. Vão ouvindo as músicas e vão tentando escrever. Vão procurando. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Estão escrevendo? Vamos lá. Vamos lá, Marceleiro.
O que eu acho interessante é vocês repararem isso aqui, ó. Repara a batida da guitarra e a batida de como bate o violão, tá? Ei, trouxa, você estudou, trabalhou e está assistindo um monte de gente ganhar um caminhão de dinheiro. Agora eu vou tocar uma música que você... Ele ainda dá mais uma... Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Sanfona, violão, tambores. São variações típicas que você entra, e aí entra a regionalidade. Para alguns é um bongô, para outros vai aparecer a flauta, para um terceiro vai aparecer outros instrumentos. Por que os instrumentos de sopro vão variar? Porque vão ser muito mais difíceis de serem transportados e levados, como vai acontecer fortemente nos Estados Unidos, onde o assentamento é quase que completo dentro daquela estrutura. Quando você pega dentro das tradições, e aí o que acontece? Só a música caipira, como eles chamam, o country music, vai ser uma música mais que utiliza o violão, depois alguma coisa do piano. Mas não é o típico. Os tambores lá foram proibidos. No Brasil, os tambores eram fundamentais. Nas Américas, as variações de tambor são variações entre os eixos populacionais, que deixam muito rico a própria proposição. Mas quero ver o que vocês falaram. Vamos lá. Um ritmo muito forte, com uma marcação... Opa! Tem mais coisa aqui para ler. Muy fuerte, con una marcación llena de emoción, pasacae, muy bien. Una canción es dinámica, la canción es dinámica, un ritmo más rápido, remete mi a salsa, bolero. Sí, no solamente remete, pero es. Me encantan las músicas, el ritmo muy hermoso. Me gusta mucho Cuenca tradicional, las demás músicas latinas. Gracias, Maestro Reina. Muchas gracias a ti. La canção me invita a bailar totalmente. Aliás, aconselho todo mundo a logo de manhã, sábado de manhã, para aquecer seu dia e vocês estarem bem, dancem. Tentem cantar e dancem nas suas cadeiras. Vão achar que eu estou maluco. Vocês estão preocupados com quem? Tem el costumbre de utilizar la flauta en su música muchas veces. Y por cuenta de la forma de la flauta, la flautilla, tiene un nombre quichua que no me recordaré ahora, que es una marcación muy propia, que es muy, muy, muy rica. Vamos, Annie, vamos a conocer su música, su canción, perdona. Te vas, amor, te vas para no volver. Te vas, amor, te vas para no volver. La pena que dejas en mi alma es una pena tan cruel. La pena que dejas en mi alma es una pena tan cruel. Muy bien, muy bien. Reina, hay una aproximación del tecnobrega, hay una aproximación sí, hay, claro que hay. Vamos ahora. Oh.
Marina, pudo hacer esto, no es un absurdo con la música, con la historia, con la canción, con la forma. No, cultura no se estagna, no se para, no se. Toda cultura está en proceso constante de la inversión, la aproximación, la lectura. Toda la cultura tiene cuando marca esto. Tiene, es parte del proceso. Oh, ¿cómo no? Entonces, es una necesidad. Vamos, muy bien. Dança, que é uma música de uma banda peruana que representa uma fusão pioneira da tradição da dança de tesouras, dança da tijera, com rock estilo AC/DC Steel, uma canção de adelanto do álbum Rock Inca, muito maneiro. Onde o Kipa continua a reivindicar o orgulho. Se quiser explicar, meu caro, pode explicar, que achei sensacional. Los instrumentos tradicionales, su pueblo refuerza la identidad. Sí. Caballo, Rama, Nina, Calafia. Muito bom. Todo apunta a una gran alegría. Marli, no es una realidad. Tenemos mucha música, muchas canciones muy doloridas. Vamos, desafio a todos. Eu quero uma canção triste, desses mesmos países, mas eu quero uma canção triste. O Chile é mais fácil, nos outros é mais difícil. Quero uma canção triste, uma canção doída de alma. Procura lá e posta aqui para mim. Sí, tiene mucho, Grace, mucho. La idea de una energía asociada a la naturaleza. A Julio César y la construcción que trouxe acá es un punto central. No hay una recuperación de, yo quiero hacer como la origen. No existe la origen. La origen fue la origen. Lo que tenemos acá es un espacio nuevo de construcciones, de percepciones, de que tendamos a observar como isso. A mesma coisa acontece quando a gente fala dos povos indígenas brasileiros. Muita gente só quer chamar de povos indígenas se eles estão reproduzindo a mesma ideia de uma ideia de vida bucólica na floresta. Ai, nem é indígena, tem celular. Ué, tu também não tem? Ai, mas eu sou a sociedade. Está usando anágua? Você está ainda ficando obedecendo? Cara, não é isso. As sociedades mudam e se reconstroem. Una canción de amor para mí, por favor. Necesito que mi alma llore. Necesito que vosotros hagan acá la profundidad de sentimientos. Por favor. Quando vocês buscam a música, eu vou botar coisinho aqui. Vamos lá. Llorando se foi. La original.
Que reunir. O problema é que a gente aprendeu essa música dançando lambada, aí já era. Vou sempre ouvir. A música é triste mesmo, você tá certo, Defran, mas eu vou sempre chorando se for um dia. Já era, não tem jeito. Vamos ver a outra aqui. Outra não. Vocês estavam ouvindo chorando ou não? Vocês estavam ouvindo ou não? Pararam de me ouvir? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo pouco. Yes, vocês tinham ouvido? A outra aqui eu não estou conseguindo abrir. Se consigo abrir por aqui. Chegaram outra aqui, deixa eu ver se tem alguma para me deixar bem triste aqui. Marceleide, vamos ver o que você tem aqui para gente. Porque tenho pena. De nuevo amaneció y ya no estás aquí. Me estremeció el dolor el día que te perdí. Extraño tu calor, mirarte sonreír. Quisiera yo que estuvieras aquí, que estuvieras aquí. Que é essa agora? Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Sécate los ojos y no As misturas vão ficando muito claras conforme vocês vão aprofundando na cultura, conforme vocês vão chegando nos elementos, elas cada vez sim ficam mais claras, elas cada vez trabalham mais intensamente essa aproximação. se pareció. Muito bom. Tem mais sobre as músicas, vamos exercitar um pouquinho essa fala, essa escrita, busquem as palavras. Aí eu não sei, busca as palavras, não tem problema. Quatro achos, nuestro juramento, triste amor. Tem tantas aqui legais. Vou botando algumas aqui para a gente ir ouvindo. Deixa eu botar aqui algumas que a gente vai compartilhando. Vamos lá, quero vocês escrevendo agora para mim. Escrevam lá. E ouvindo e escrevendo.
tengo pena, ojitos de almendra, conmigo araucano, te vengo a cantar, penas que agigantan estas ilusiones. Vontade de dançar, tá? Se antes você estava dançando agitado, essa você dança bem abraçado, fazendo. É isso. Isso é música, isso é saber como é que a cultura se materializa com vozes. Como é que a cultura se materializa na existência dos sujeitos. Sem alma não tem língua. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero. Escrevam, estou esperando vocês escreverem. Estamos ouvindo música para ouvir vocês escreverem, para vocês verem como é que as vozes. Você começa a comparar, ouve um boliviano, ouve um chileno, ouve um peruano, vai reconstruindo as próprias ideias, vão ouvindo. Essa é ruim, até que fica triste no ritmo. Destrozado estoy en mi soledad. Falso amor terminó con mi ilusión. Tu partida no pude entender. Eu falo, mas a gente faz a mesma coisa nos pagodes, nos sambas aqui. Às vezes a gente tá lá uma tristeza danada. Música es vibración, basta tristeza no. Pero la tristeza también tiene una intensidad, Kenia. Tiene una manera de vivir la tristeza para que haya una validación de los sentimientos y un procedimiento de amor. Hay un punto importante. Cuando se hace, por ejemplo, tradicional sertanejo brasileño, Buscador da noite, procure remédio na vida noturna, na lua da noite, na boate azul. Você tá falando assim, meu Deus, a letra da música pode ser uma absurda, mas você tá ali, ó, você tá seguindo aquela história. Você está pedindo para poder trabalhar. Então, você vai variando entre esses sentimentos e a recuperação. As canções prestam momentos e me levam a uma viagem através do tempo. Sí, Marily, es esto. Es lo punto de hacer un proceso de tristeza, de emoción, de cultura. Es un proceso de la comprensión. Perceban. Podría hacer una serie de ejercicios para que nos conozcamos, ya está, pero no tiene la construcción del espíritu, no tiene la construcción de la esencia. Entonces, cuando hablamos sobre las cuestiones de la lengua, los procesos, yo sé de la cultura andina, ejemplo. No sé si conocen Machu Picchu, pero es realmente... Deixa eu botar aqui.
Só vou colocar aqui para vocês um pouquinho só de Machu Picchu. Del mundo y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se cree que fue construido por orden del Inca Pachacútec a mediados del siglo XV y se encuentra dentro del departamento de Cusco en la cordillera central del sur del Perú. Las razones de su construcción son debatidas hasta el día de hoy, pero se cree que pudo haber servido como fortaleza, observatorio astronómico o estancia real donde el Inca se daba un tiempo de relajación. Su nombre proviene del quechua. Machu significa anciano o viejo y Picchu significa montaña o pico, por lo que se traduciría como monte o montaña vieja. Su construcción representó una gran dificultad, pues se encuentra en medio de 2 fallas geológicas en una zona que se ve atormentada constantemente por fuertes lluvias y terremotos. Está hecho con bloques de granito que fueron extraídos de una cantera cercana y que fueron tallados una vez que se colocaban en el lugar correspondiente, para así hacerlos encajar a la perfección y mantener esa simetría que caracteriza a la arquitectura incaica. Se calcula que pudo ser habitada entre 300 a 1000 personas, entre los cuales pudo estar incluida la panaca real, es decir, la familia del Inca, además de sirvientes y sacerdotes. Esta antigua ciudad se divide en 2 zonas, una agrícola y otra urbana. La agrícola presenta una gran cantidad de andenes o terrazas escalonadas en las que se sembraba maíz. Sin embargo, la principal función de estos andenes consiste en evitar erosiones o derrumbes en el lugar, ya que están compuestos de capas de arena y rocas que permiten filtrar el agua, logrando que ésta sea absorbida por el suelo y que no se convierta en lodo. Además de esto, los sistemas de drenaje subterráneos que posee alejan el agua de la ciudad, manteniendo aún más su estabilidad. Para regar toda esta zona hacían uso de un manantial cercano, luego distribuían el agua a través de varios canales, llegando a un total de 16 fuentes que se encuentran repartidas por el lugar. La parte urbana... Estoy a compartir con... ¿qué pasa? Hay una terrible maldición que nosotros vivimos ainda hoy. Esto es una reducción de la importancia de los pueblos de las Américas, una reducción de la importancia de las culturas de nuestros vecinos. Hay una desvalorización de la cultura de pueblos de las Américas. No hay problema, yo consigo eso. Entonces, cuando hablamos de una realidad que tiene tecnología, canción, variaciones musicales, adaptación, valores compartidos, nosotros deberíamos extender nuestra capacidad de comprensión de otro, de extender la capacidad de comprensión de que las personas dicen, construyen, hacer de una forma rica y fácil para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer más, tengamos la oportunidad de hacer diferencia. Me gusta mucho en toda la idea, creo que la mirada sobre la construcción que fiz de todas las clases son la misma. Tenemos la construcción de una valoración de las culturas diferentes, de los pueblos diferentes, del papel que cada uno tiene y la importancia de estas posibilidades de experimentar la cultura, como Grecia habló ahora, la oportunidad de hacer una construcción continua, es para mí algo que mucho me gustaría que estuviese en el corazón, en la mirada de ustedes. Porque esto es lo punto, esto es lo paso. Aprender la lengua es fácil. Para mí está muy claro que todos pueden aprender la lengua con alguna facilidad, pero
del aprendizaje de la lengua es una parte menor del aprendizaje de la cultura, de la aprendizaje de las posibilidades de transformación, de la comprensión, de la posibilidad de hacer una adopción de lo que hablamos, de lo que sentimos. Esto para mí es lo que persigo, lo que persisto, lo que hago en todo el tiempo. Ahora, para que no se digan que no hablé de las flores, colocaré en alguna secuencia del vocabulario que normalmente que es importante, que tenemos conocimiento, que son comúnmente adoptados. En este momento me hicieron darme cuenta de que poco sé la cultura de los pueblos vecinos. Sí, nos tenemos una experimentar cultura a través de la música, es fascinante, es muy fantástica. Me gosta, vai em português, que é se eu preciso. Gosto muito, Luiz, e acho que se tem algumas coisas que são realmente ricas, assim, para a gente poder trabalhar bem, para mim essa questão de trabalhar esses elementos assim que eu acho legal. Eu vou colocar agora aqui, eu tinha separado o materialzinho, e tem umas atividades, eu vou explicar elas para que a gente possa estar pensando alguns jeitinhos da gente trabalhar elas aqui agora e dar uma continuidade. Primeiro, eu coloquei uma forma de vocês entenderem mais ou menos como é que eu fiz a proposta. Então, vamos lá. Hoje eu queria ensinar a língua a partir do território, como cada palavra tem uma geografia, mostrar a variação linguística cultural que existe, não existe espanhol neutro, entregar materiais orais, visuais, comunitários. Eu trabalhei muito mais com as músicas, mas poderia ter pego as entrevistas, os relatos, e usar o espanhol como ferramenta crítica de comparação cultural. Acho que dei conta do que eu me propus. Tô dentro aqui? Tranquilo, prof. Tá bom. E aí eu fiz uma listinha, no final da aula passada eu utilizei alguns cognatos para que a gente pudesse ter, fiz uma indicação deles, e aí eu coloquei algumas dos que eu acho legais assim, a gente ter, porque são coisas que a gente usa no dia a dia, e aí montei essa tabelinha. Cuchara, colher, tenedor, garfo, cuchillo, faca, roupa, embaraçada, grávida, colégio, ensino médio. Aqui no Brasil já foi colegial também, tá? A gente só mudou. Largo, comprido, exquisito, delicioso. Cumpleaños. Exatamente. Então, aqui eu acho que tem algumas coisas legais. E aí as atividades que eu queria propor para vocês. Se vocês puderem tentar fazer isso aqui, isso no YouTube é fácil, tá? Se você pega no YouTube e você bota lá, sei lá, influenciador, pesquisador de Quito, de Medellín, de Valparaíso, de La Paz e Cusco, e tenta observar como eles falam. É mais ou menos como você, por exemplo, botar um sergipano, um baiano, um carioca, um paulista, um catarinense, um gaúcho, um mato-grossense, um Amazonas ainda é fogo, porque vou botar um manauara para não ficar tão grande, e botar todo mundo a conversar. Parece que você está falando idiomas completamente diferentes. Se vocês fazem esse exercício, cara, ajuda a firmar palavras, que é uma coisa muito interessante. 2. Isso aqui é um jogo de rolê no mercado. Quero que vocês se imaginem, se vocês fossem inscrever, entendeu? E encontrassem um vendedor de cada um desses. O que vocês acham que deveria utilizar? O que vocês acham? Pode ser
se eu for vender milho, se eu for fazer alguma coisa, se eu for... É muito maneiro. O terceiro é esse aqui, ó. Isso aqui a gente já tentou fazer um pouquinho, mas que vocês tentassem fazer, ó. Lo que mi língua disse sobre meu território. Não se preocupem em falar sobre o território que a gente estudou. Eu gostaria que vocês tentassem falar sobre de onde vocês são. A gente tem gente aqui do Brasil inteiro. Então, se vocês tentam falar um pouquinho sobre o que tem de próprio no teu território, você começa a prestar atenção que você normalmente não coloca. E, por último, as 10 palavrinhas, igual eu fiz ali. Palavras que estão lá do dia a dia, que vocês buscam e que vocês aumentam seu vocabulário com essas 10 palavrinhas. Rainha, é dever de casa? Mais ou menos. Mas é porque eu acho que faz falta, eu acho que ajuda pra caramba fazer isso assim. Rainha, mas eu não estou tempo, não. A gente faz agora, não tem problema, não. É uma forma da gente começar e da gente poder trocar, tá? O que vocês acham da ideia? Está registrado aí. Cuando hablamos sobre esta secuencia de clases, lo busco es enseñar español como un código neutro. No es mi característica, no es mi mirada, sino como lengua viva. Encarado en pueblos, en geografías, en memorias, a trabajar con Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia. Desde la lente de autores latinoamericanos construimos un espacio de aprendizaje crítico, efectivo y situado. La lengua no se repite, se reinventa cada vez que se habla. Hay una forma propia de construir, de pensar, de adoptar, que mucho me gusta. Hay algunas formas de hacer una buena mirada que es una búsqueda de una entrevista o un libro o algún nombre que te gusta. Yo cierro la clase de hoy con un nombre que soy una persona que mucho gusta de ese autor. Es un autor chileno que tiene una producción de las más bellas para mi gusto, para mi mirada. Solamente un poemito para que podamos hacer una lectura. Peraí, que eu achei em português, eu não quero em português, não. No, já está, Adriana. Somente o exercício é com vocês, tá? Vou fazer só um encerramento com o Neruda aqui. Eu estou traduzindo, ao invés de deixar em espanhol. Peraí, deixa eu tirar aqui isso. Isso aqui é persona. Achei, pelo menos aqui, já tá. É só encerramento, prometo. Ela acaba, a gente tem mais duas, Kênia. A gente tem o dia 29 e o dia 6. Eu, aliás, tenho até que confirmar se eu tenho o dia 6 mesmo. Porque o dia 6 ainda estava para fazer só essa avaliação. Mas semana que vem, com certeza, ainda tem.
para a gente fechar, tá? Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo, y por las calles voy sin nutrirme, callado. No me sostiene el pan, el alba me desquicia, busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy hambriento de tu risa resbalada, de tus manos color de furioso granero. Tengo hambre de la pálida piedra de tus uñas. Quiero comer tu piel como una intacta almendra. Quiero comer el rayo quemado en tu hermosura, la nariz soberana del arrogante rostro. Quiero comer la sombra fugaz de tus pestañas. Y hambriento vengo y voy olfateando el crepúsculo buscándote, buscando tu corazón caliente como un puma en la soledad de Quitratue. Forma gentil e sutil de fazer uma poesia quase erótica, da maneira doce de lidar, que é muito próprio da língua latina, que é muito próprio da língua espanhola e que é feito com genialidade por Pablo Neruda. Meu povo, muito obrigado uma vez mais. Espero que a gente tenha aprendido mais um bocado nesse dia de hoje. Semana que vem talvez seja a nossa despedida, eu vou confirmar, mas eu acho que a gente ainda tem 2 aulas, tá bom? Façam os exercícios, que bom que vocês gostaram. Ok, prof. Bom final de semana. Obrigada. Nada para vocês também. Buenos dias a Bom todos. Bom dia, professor. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.